Que alegria estar aqui na Canção Nova com você. Quero também saudar todas as pessoas que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de evangelização. E eu quero iniciar dizendo para você, e eu quero que você nunca mais esqueça essa frase. Para o cristão, até a data é importante. Diga para a pessoa que está do seu lado, para o cristão, até a data é importante. A data do exame, a data da cirurgia, a data da aprovação num concurso, a data da vitória. Olha que graça estarmos aqui neste final de semana, no encontro mariano, no encontro da obra de Maria, neste lugar, neste território santo. E eu quero também neste dia especial, por isso que eu pedi para você repetir. Até para o cristão, a data é importante. Eu quero saudar todas as religiosas espalhadas pelo Brasil afora. Todas as religiosas que nos acompanham por este mundo afora, eu quero convidar você a dar uma salva de palmas para as religiosas neste dia da vida consagrada. A fidelidade de vocês, a oração de vocês move o céu e chega até nós. E eu quero saudar de uma maneira muito especial as damas da instrução cristã, em que eu tenho a graça de conviver diariamente, pela missão que elas executam nesse mundo. A missão de tornar o Jesus educador conhecido, não somente com os alunos, mas também com suas famílias e com todos aqueles que conhecem o trabalho delas. Um abraço carinhoso para elas e para tantas religiosas espalhadas por esse mundo afora. Mas eu quero também convidar você nessa manhã a repetir comigo assim: há esperança para mim. Coloque a mão no seu coração e diga: há esperança para mim. Há esperança para a minha família. Há esperança para a minha casa. Há esperança para o mundo. Estamos, meus irmãos, no ano da esperança. Estamos no ano da esperança. Estamos num final de semana de celebração. E não é porque somente é o encontro da obra de Maria. A esperança que há para mim, para você, se chama Nossa Senhora. E eu tenho uma tarefa de casa ao final dessa partilha para vocês. Eu sou professora, sou mãe, tenho 2 filhos, Gabriel e Analice. Um beijo para os 2, mamãe está com muitas saudades. Sou casada, moro em Recife, mas sou natural de uma cidade lá no interior de Pernambuco, na Mata Norte, chamada Vicência. A terra da banana, do açúcar, do voo livre e do povo bom, que eu estou aqui também. Amém. É verdade. E cada um de nós tem uma história. Cada um de nós vem de uma história. E eu acredito muito que Deus escolhe a nossa história. Eu acredito que Deus, Ele tem um caminho para chegar até Ele. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós vem de uma história. Tem um caminho. Um caminho para chegar até Ele. E a história que Ele quer construir comigo e com você, essa história vai passar pelas mãos de Maria.
pelas mãos da Virgem Maria. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Imagina que na minha casa, na sua casa, tem uma pessoa que mora conosco. Tem uma pessoa discreta. É uma pessoa silenciosa. É uma pessoa que está de prontidão. É uma pessoa que escuta o que a gente fala. É uma pessoa que vê nossas lágrimas. É uma pessoa que vê as nossas alegrias. É uma pessoa que está na nossa intimidade. Olha que graça. Não levamos todas as pessoas para a nossa casa, verdade ou não? Sim, a nossa casa é um santuário. A nossa casa é uma igreja. É um lugar sagrado. É um lugar onde Deus habita. E essa pessoa, ela está na minha e na sua casa. Essa pessoa está lá. Olha, essa pessoa, ela sabe cozinhar. Ela é uma grande aliada de nós mulheres, hein? Ela é uma grande aliada das mães. Ela sabe cuidar de ferida. Ela sabe abraçar. Ela sabe acalentar. Ela sabe ensinar a rezar. Ela sabe guardar no coração. Mas ela sabe também ficar brava de vez em quando, sabia? Onde foi que você estava? Você se perdeu nessa caravana faz tempo que eu e seu pai estávamos lhe procurando. Ela sabe receber a resposta do filho e colocar no coração. Ela sabe meditar, mas ela sabe também confiar. É a Virgem Maria. Nunca, meus irmãos, quando eu me preparava para essa partilha, o que vinha mais forte no meu coração é que nunca vivemos um tempo onde tivemos tanta necessidade de testemunhar como estamos hoje. Minto? Nunca vivemos um tempo em que precisamos falar de Deus como estamos precisando hoje. Nunca vivemos um tempo onde precisamos rezar como precisamos rezar hoje. Nunca vivemos um tempo onde precisamos testemunhar como a gente precisa hoje. E eu quero dizer uma coisa para você. Não é pregar com palavras. Não é pregar com muitos discursos. Não é pregar somente falando de Deus. Não é pregar a palavra chegando no ambiente e forçando essa palavra. Nunca precisamos tanto como estamos precisando hoje. Falar de Deus. Testemunhar a presença de Deus com a nossa vida. A primeira pessoa que precisa escutar o seu testemunho é você. A primeira pessoa que precisa acreditar na misericórdia de Deus é você. A primeira pessoa que precisa acreditar que Deus pode fazer um milagre é você. E muitas vezes nós
atrasamos o milagre. Olha que graça. Meu Deus, eu atrasar o milagre na minha vida, às vezes a gente atrasa. E às vezes a gente atrasa não é porque a gente quer. É porque a gente ainda não entendeu a importância dessa presença em nossa vida e em nossa casa. A importância dela em todos os ambientes que a gente estiver. Tendo ou não a imagem. Tendo ou não uma imagem onde eu possa olhar. Eu preciso entender que a Virgem Maria, ela está na minha casa. Que a Virgem Maria me acompanha. Que a Virgem Maria não me deixa só. E ela entende a minha dor. Ela entende as minhas lágrimas. Ela entende os desafios da maternidade hoje. Ela entende que muitas vezes eu preciso me desdobrar para educar. Eu preciso, como mãe, buscar uma força onde eu não imagino que se tem. Eu preciso buscar uma resposta quando eu não sei. Eu preciso dar força àquele filho que muitas vezes não vai ser com palavras, meus irmãos. A partilha desta manhã, ela tem como tema: Maria é a estrela da nova evangelização. E a primeira pergunta que veio ao meu coração quando eu recebi esse tema foi: e existia uma velha evangelização? E existia uma evangelização antiga? Uma evangelização arcaica? E agora existe uma evangelização contemporânea? Uma evangelização nova? Não. A evangelização nada mais é do que levar a presença e a experiência do Cristo ressuscitado onde a gente está. Onde você está? E quem melhor viveu essa experiência do que ela? E quem melhor tocou nessa experiência do que ela? E quem melhor sentiu essa experiência do que a Virgem Maria? Do que a sua vivência. Por isso que eu disse há pouco, quanto estamos precisando de testemunho. O quanto estamos precisando de exemplo. O quanto estamos precisando de famílias que voltem a sentar à mesa. O quanto precisamos de pessoas que sejam elas a própria misericórdia, que sejam elas o próprio amor, que sejam elas o próprio testemunho. O quanto precisamos de pessoas que o outro olhe para ela e possa contemplar Deus. É fácil, não é? É desafiador na sociedade de hoje? É, mas não é impossível. Nós somos e nós temos um privilégio. Quando eu me preparava, eu pensava, olha, quando a Virgem Maria recebe a visita do anjo, o anjo a visita, o anjo leva um recado. E quando eu partilhava, a gente trabalha no mês de maio com as crianças, essa visita do anjo a Maria. E claro, eu sou professora de crianças. E eu tenho que trabalhar com a ludicidade com eles. E aí a gente vai colocando, olha, ela estava em casa. Ela estava sozinha, ela estava num lugar. E de repente, ela recebe uma visita especial. Ela estava fazendo alguma coisa, por isso eu quero dizer a você,
A sua casa é o lugar da visita de Deus. A sua casa é o lugar onde o milagre acontece. A sua casa é o lugar da providência. A sua casa é o lugar onde você pode tocar na experiência com Deus. E você precisa assumir isso. E você precisa entender e preparar sua casa. E eu digo às crianças, olha, e quando o anjo chega, ele vem trazer um recado. E quando ele chega, ele não vem falar da cabeça dele o que ele acha, não. Ele vem trazer um recado de Deus. E a partir dali, toda a história da salvação se inicia. E a partir daquele momento, a vida de Maria muda. A história, ela precisava se preparar. E eu não consigo imaginar a Virgem Maria não vivendo as realidades que eu vivo na maternidade. Eu não consigo imaginar a Virgem Maria não vivendo as lutas que a senhora viveu na sua maternidade. As lutas e as lágrimas que você também derrama e que derramou. Eu não consigo imaginar a Virgem Maria somente esperando Jesus crescer. Somente esperando Jesus iniciar sua vida pública. Ele tem um início de vida pública aos 30 anos, mas ele vive 30 anos no escondimento. Ele vive 30 anos sendo preparado, meus irmãos, sendo forjado. Por quem? Pela mãe. Aquele menino, ele só foi forte até a cruz, porque ele teve uma mãe forte também ao lado dele. Uma mãe que não titubeou. E muitas vezes você pode dizer, Jaciara, mas eu não sou como Maria. Não somos, mas queremos ser. Não somos, mas desejamos ser. E é por isso que eu e você precisamos olhar para ela com um olhar diferente nesse final de semana. Precisamos sair daqui e voltar para nossas casas, olhando para a Virgem Maria com um olhar diferente. Colocando a Virgem Maria no lugar de destaque na nossa casa. E ela vai cuidando daquele menino, ela vai dando amor. Gente, ela vai cozinhar para aquele filho. Ela vai fazer bolo também. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com meu filho, ele era pequeno, hoje ele tem 14 anos. E aí eu dizia para ele assim, Gabri, você acha, olha a pergunta que eu fiz, você acha que Nossa Senhora fazia bolo para Jesus? Aí ele disse, fazia, mamãe. Eu disse, tu acha que ele gostava de qual sabor? E aí ele disse, eu acho que ele gostava de chocolate com morango. Eu disse, tá certo. Mas ela não fazia muito bolo não, mamãe. Eu disse, por quê? Aí ele, como era pequeno, ele dizia, para Jesus não ficar gordo. E eu achei aquilo espetacular, porque era a pureza da criança. É a pureza da criança. Então eu comecei a pensar, não, ela vive comigo. Ele não falava gordo ainda, porque ele era pequenininho. Não, para Jesus não ficar gordo. Eu disse, gordo? Ele não podia comer muito chocolate, não. Tinha que comer pouquinho. Aí eu, tá certo. E por que eu estou dizendo a você uma realidade? Porque é isso que a Virgem Maria fazia. Eu não posso imaginar a Virgem Maria longe de mim. Eu não posso imaginar a Virgem Maria me ensinando de vez em quando.
Eu preciso trazê-la ao meu lado em todos os momentos, durante todos os dias. Eu disse a vocês há pouco, há milagres que nós mesmos atrapalhamos a chegada dele. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós atrapalhamos, não é porque a gente quer. Às vezes a gente não sabe rezar pelo milagre. Às vezes a gente não tem a palavra certa. Às vezes a gente não sabe que tipo de oração fazer. E existe isso, Jaciara, existe. Eu preciso aprender a mover o céu com a minha oração. Eu preciso aprender a fechar algumas brechas que estão abertas. Eu preciso aprender a tentar andar na linha. O quanto eu conseguir. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me ensine. Eu lembro desse testemunho hoje, porque as pessoas sempre me pediram orações, sempre pedem orações para a gente. A gente sempre pede, olha, reze por mim. Reze por essa situação. Eu estou aqui desde sexta-feira e as pessoas mandando mensagem, reze por mim, eu quero que você reze por essa situação. E aí a pessoa às vezes explica, às vezes ela não explica, e eu disse, não se preocupe, que eu vou rezar. E aí eu me lembro que fazia muito tempo que lá na minha casa a gente rezava por uma causa. E naquele mesmo tempo, muitas pessoas me pediam oração. Então eu lembro que às vezes eu rezava pelas pessoas e depois de um tempo as pessoas diziam, olha, Jaciara, muito obrigada, porque deu tudo certo. Ou então ela ia dizer o que tinha acontecido, ou talvez ela nem dissesse. Mas para essa causa, eu não tinha nenhuma resposta. Eu rezava muitas novenas, como eu rezo ainda. Eu rezava o rosário, eu ia para a missa, eu lia a palavra, eu fazia todas as orações que vinham na minha mente. E aí eu lembro que um dia veio no meu coração. Você precisa aprender a rezar por essa causa. Você precisa aprender a fazer a oração certa. E veio assim, aquilo como um estralo assim. Você não está rezando com a palavra correta. Olha, palavra. Palavra que eu estou falando para você. A mesma palavra. Às vezes a gente quer rezar por uma família inteira. Mas quem precisa de oração é o quê? Uma pessoa. Se você rezar só por ela, tudo se resolve. Verdade ou não? É desse jeito. E aí eu lembro que eu fiz a novena da Beata Helena Guerra, que eu faço sempre essa novena durante o ano. E nessa novena eu me lembro que eu pedi a ela na intenção de que o Espírito Santo me desse a palavra certa para rezar por essa causa, porque eu não sabia. Olha, eu estava pedindo uma coisa provisória, algo provisório. E aí, quando eu comecei a rezar a novena, vieram duas palavras mesmo. E aí eu disse, meu Deus, eu não estava rezando dessa forma. Porque eu achava que essa provisória já resolvia. Mas quando Deus quer realizar um milagre, Ele move o céu, Ele move a terra e Ele muda histórias. E Ele pode mudar a sua também. Então, quando vieram essas duas palavras, eu comecei a rezar da forma correta, pedindo a coisa certa. Eu precisava pedir a coisa certa.
E quando eu começo a rezar, não deu 3 dias. A situação se resolveu. Isso que eu estou falando era uma transferência de emprego do meu esposo, de cidades. E eu pedia para que ele fosse trabalhar mais perto, eu pedia assim, Nossa Senhora, que seja uma transferência provisória, pelo menos até os meninos crescerem. Vê como a nossa fé é pequena. Vê como a gente, às vezes, não acredita no que a gente pede. Meu esposo diz direto a mim, olha, Jaciara, cuidado, viu? Eu com o quê? Cuidado com o que você pede a Deus. Eu disse, por quê? Porque você pode conseguir. Quero mandar um beijo para ele, que eu estou com muitas saudades também. E aí, essa situação ficava há muito tempo. Os irmãos de comunidade sempre nos acompanharam, e eles sabiam sempre disso. E sempre perguntavam, e aí, Lucívio já veio para mais perto? Não, vamos continuar rezando. E foi quando eu entendi, na novena, na oração, o Espírito Santo colocou no meu coração. Transferência definitiva. Olha a palavra. Quando eu ouvi no meu coração essas 2 palavras, que eu comecei a rezar, com 3 dias, a situação se resolveu. Eu não sei como você está rezando pelas suas causas. Eu não sei que milagres você veio pedir na casa da mãe. Eu não sei que milagres você veio pedir ao Monsenhor Jonas. Eu não sei que milagres você vem lutando para conseguir. Mas eu tenho certeza que há um milagre para você. Que há uma história também de salvação para você. Que há também um caminho para chegar ao céu. Eu já estou na comunidade há 24 anos. E uma das coisas que eu venho percebendo nos últimos anos, que o maior desafio da vida consagrada, meus irmãos, o maior desafio da vida consagrada, não é viver com os irmãos, conviver com eles. O maior desafio, eu abranjo da vida cristã, não é olhar todos os dias para Ivanildo que eu encontro lá nas estradas do colégio, não. Aí quando eu encontro ele, ele já olha para a minha cara e diz assim, e aí, estás viva? É a pergunta que ele me faz. Eu disse, estou na peleja. Todos os dias quando a gente se encontra. E aí, estás viva? Já hoje ele me perguntou lá atrás, e aí, estás viva? Eu disse, estou na graça. O maior desafio, meus irmãos, da vida consagrada, e eu quero abranger também para você, é ser santo onde ninguém vê. É ser santo quando você não tem ninguém olhando para você. É ser santo quando você não tem um formador da sua turma, da sua missão. Quando os fundadores, quando o Gilberto Maria Salomé não está ali vendo. É quando você não tem o padre da sua paróquia ali vendo, ou aquela pessoa que é responsável na sua pastoral, ou na sua comunidade, o servo da sua missão, o responsável dele, o seu coordenador, o gerente onde você trabalha. Ninguém está ali vendo, mas você precisa ser santo. E ser santo é ser plenamente humano. É ser plenamente você. Madre Teresa diz, não é? Eu sou a confusão em pessoa. A Madre Teresa diz, eu sou a confusão em pessoa. Mas ele insistiu em acreditar em mim. E ela se torna santa. É ser santo onde ninguém vê. Eu imagino a vida familiar
como a construção de uma ponte que liga o céu à terra, mas que liga a terra ao céu. E é através das miudezas que a gente constrói em casa que nós vamos construindo essa ponte. Nós vamos construindo essa ponte muitas vezes, querida mãe, querido pai, você que está aqui, você que nos acompanha. Eu sou mãe de adolescente e de uma pré-adolescente. E é desafiadora a sociedade de hoje. E muitas vezes nós precisamos ser o testemunho para eles. Nós precisamos ser os primeiros a ensiná-los a rezar, mas eu não posso somente ensinar. Eu tenho que rezar primeiro. Eu tenho que amar primeiro. Eu tenho que abraçar primeiro. E quem é que pode nos ajudar a mudar, a virar essa chave? Está aqui a resposta. A resposta é ela que nos ajuda. É ela que vai te ajudar. É ela que vai te orientar. Às vezes a gente conversa muito, não é? Ah, como a gente fala, né? A gente fala demais. E a gente esquece de falar com a pessoa certa. A gente esquece que o silêncio gera milagres. A gente esquece que o silêncio destrói muralhas. A gente esquece que o silêncio constrói pessoas. Porque eu disse a vocês há pouco que eu não imaginava a Virgem Maria longe da minha realidade de mãe. Porque ela viveu isso. Ela ensinou o filho a andar. Ela ensinou o filho a falar. Ela ensinou o filho a ser educado. Mas ela também é um modelo para nós. Ela é o modelo de intimidade. Quero falar às mães nessa manhã. Desculpa, queridas mães. Mas em toda a família, alguém é o Isaac. Alguém precisa ser o Isaac. E talvez o Isaac da sua família seja você. Talvez o Isaac da sua família, o sacrifício, aquele que será sacrificado, aquele que vai dormir tarde e tem que ser o primeiro a acordar, aquele que vai buscar forças onde não tem, aquele que tem que ser o primeiro, a primeira a dar o testemunho. Talvez você nem imagine, olha, meu filho, minha filha não tem mais jeito, tem. Não use sua boca para dizer isso. Use sua boca para abençoar e muitas vezes você não vai precisar falar. Muitas vezes você vai precisar, sabe o quê, queridas mães? Fazer o feijão gostoso. Fazer uma lasanha, uma feijoada, não é? Um pirão. Sabe por quê? Porque o amor passa por esses detalhes. Porque o milagre passa por aí. Talvez você está alimentando, sabe quem? O futuro santo da Igreja Católica. Talvez você esteja alimentando a futura santa da Igreja Católica. E nós precisamos fazer bem. Eu sempre escutava
até na comunidade mesmo, aquela frase de São João da Cruz: amar é dar-se até doer. Vocês já escutaram essa frase de São João da Cruz? Ele diz assim: amar é dar-se até doer. E eu escutava, eu achava bonita aquela frase, eu anotava aquela frase, eu começava a rezar também com aquela frase. E um dia, eu me lembro que eu estava em casa e era uma sexta-feira à noite, eu já estava cansada a semana inteira dando aulas, eu estava cansada. E eu precisava descansar. Eu precisava dormir, meu corpo pedia para dormir. E eu lembro que eu precisava conversar algo com meu filho. Mas eu já estava tão cansada que eu achava que eu não ia aguentar. E eu lembro que naquela noite, aquela frase veio no meu coração. Eu estava esgotada, era essa a palavra. Mas no final de tudo, foi quando eu consegui conversar com ele a situação, que era uma situação boa, mas eu precisava escutá-lo. E eu lembro que naquela noite, depois, de ter escutado ele, veio aquela frase no meu coração: amar é dar-se até doer. Eu disse: eu já entendi o que é amar. Amar é você estar com muita dor no corpo, mas você não pode deitar. Naquela hora. Amar é você querer chegar em casa depois de um dia de trabalho e está tudo pronto, mas você não vai usufruir, porque você é que tem que aprontar. Isso é sacrifício. Agora olhem para mim e me digam: a Virgem Maria não fez isso? Fez. É a estrela que está na minha casa. É a estrela que está na sua casa. Eu acho uma experiência muito profunda o que Maria Salomé faz de entregar flores à Nossa Senhora. É uma entrega, você se imagina assim: meu Deus, que profundidade. Entregar uma flor. A gente entrega flores para quem, minha gente? Para quem a gente quer bem, não é verdade? Nós estamos hospedadas na casa de uma irmã de comunidade e eu achei aquele gesto tão delicado. Ela nos levou lá na sexta-feira e aí depois ela disse: olha, eu vou voltar daqui a pouco para trazer mais algumas coisas. Quando eu olho, a mulher, essa irmã, ela traz um buquê bem pequenininho com flores e coloca lá junto de Nossa Senhora. E eu disse: meu Deus, que delicadeza. Eu tenho que dizer isso domingo. Eu quero convidar você. Eu não sei quando você vai chegar em casa. Eu quero convidar você a arrumar a sua casa para ela. Eu quero convidar você a colocar uma flor para ela. Até você que está em casa mesmo. Tem no teu jardim flor? Cultiva. Pega uma flor dessa. Coloca neste dia para ela. Chega perto da tua imagem. Acaricia assim, ó. Nós não estamos adorando a imagem, não. Quantas vezes eu vou junto dela e agora eu estou assim, eu estou com o maior ciúme na minha, mas que eu ganhei de presente de casamento, mas às vezes eu pego ela, boto no meu colo e abraço assim, eu digo: olha, me abrace que eu estou precisando da sua ajuda. Me abrace, por favor. E eu abraço ela e eu dou beijo nela. Porque eu não estou dando beijo numa imagem. Eu estou dizendo para ela: olhe, não tem essas dobras aqui. Eu quero esconder essa situação no meio dela. No meio das dobras do seu manto. Ela visita Isabel. Ela vai na intimidade daquela mulher. Ela vai para aquele casamento, ela não vai se divertir, ela vai na intimidade daquela família. Ela está na intimidade da sua casa.
Ela é a própria estrela, mas ela não brilha. Ela é discreta. Eu convido você nesta hora, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: Virgem Maria, me ajude nesta manhã a te amar mais, a viver mais uma experiência contigo. Eu sou tua filha, eu tenho limites, eu tenho desafios. Às vezes me cansa, Virgem Maria, as lutas da vida. Às vezes eu não entendo, às vezes eu não tenho a resposta certa, a palavra certa, no momento certo. Às vezes, Virgem Maria, a criança sou eu. Mas eu quero te pedir nesta manhã que Pentecostes aconteça na minha vida. Que o cheiro das rosas que está neste lugar, eu sinta na minha casa. Vá ficando de pé. Cantemos juntos a Virgem Maria. Abrace você. Se lembre agora da imagem da Virgem Maria, que você se lembra quando está mais preocupada, mais preocupado. Você que tem a vida consagrada, que acha que perdeu o sentido, que acha que fez a escolha errada. Deus não erra. Cada um de nós tem um caminho para chegar ao céu, meus irmãos. E o seu caminho é a sua família. E o seu caminho é a sua história. E o seu caminho de santidade. No seu caminho vai passar o trabalho, vai passar a família, vai lhe moldar, vai nos forjar a sermos quem somos. Não podemos viver um evangelho confortável. O evangelho nos desconforta. A Virgem Maria nos privilegia com a sua presença. Somos privilegiados neste final de semana. A obra de Maria, uma construção de Maria. É uma construção. E nessa construção, a obra sou eu e é você. Peça a ela, se você tiver a oportunidade, arrume seu altar na sua casa. Não deixe mais faltar a delicadeza do cheiro de flores na sua casa. Faça dela uma presença real. Faça dela uma presença constante. E quando não souber o que fazer, não faça nada na hora. Chegue até ela e diga: Virgem Maria, eu não sei o que fazer nessa situação. Me ajude. Cantemos juntos. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim, cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá.
de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Estás aqui, agraciada.